Há muitas coisas que adicionam poder às nossas vidas. Os livros, por exemplo, nos dão um conhecimento que, claro, é poder. Também temos ferramentas, armas e nossa mente que é muito poderosa. Mas e aqueles símbolos místicos que apareceram ao longo do tempo? Desde dragões com múltiplos significados ou Ian da luz e do escuro? Hoje em Descobertas Incríveis apresentamos os símbolos místicos mais poderosos do mundo. O símbolo do crânio não é exatamente a coisa mais linda e comovente de se ver. Pode até trazer em você sentimento e uma sensação de morte e desgraça. Mas o que o símbolo do crânio na verdade significa? Ele pode ter vários significados em uma cultura ou religião, e nem todos são ruins. Na cultura oriental, o crânio muitas das vezes são usados em rituais que também podem ser associados a divindades protetoras ou deuses e deusas. Se você olhar para as tradições tibetanas, hindus e chinesas, poderá até ver neles colares com crânios com objetivos de proteção ao invés de qualquer coisa sinistra. Mas frequentemente não associamos o símbolo com vida, e sim por morte. Por isso, é algo bastante poderoso emparelhar o crânio com ossos cruzados, que com certeza significa morte e também faz você pensar em piratas. Mas na cultura budista, um crânio com sangue é a renúncia à vida, como também é o significado hindu. Pergunte a qualquer seguidor da tradição maia, e eles dirão que o crânio de um esqueleto representa o submundo e o deus dos mortos. O crânio não é apenas uma caveira. Não, em vez disso, é um dos símbolos mais poderosos do mundo. Só depende de qual religião você está falando. Antes de continuarmos, não se esqueça de clicar no like do vídeo e se inscrever no canal. Caso contrário, uma dessas caveiras irão te atormentar. Brincadeirinha! O machado Labres, de dupla lâmina, parece ser bastante viril quando nos preocupamos com a igualdade aqui. Honestamente, tendemos a ver mais homens empunhando machados do que mulheres. Então você pode ficar bastante surpreso ao saber que este símbolo é realmente sobre o poder das mulheres matriarcas. Uma das primeiras conexões desse símbolo foi durante a civilização minoica, que era um ícone de autoridade da deusa mãe, bem como transformação e renascimento. Sempre se via esse símbolo tatuado em mulheres e não em homens. Apenas começou a se tornar uma figura unissex após os tempos minoicos, quando estava ligada a Zeus, o deus do trovão da mitologia grega. Labres, que se traduz como machado da dupla lâmina, onde durante a época minoica também era muito comum ser usado em sacrifícios por sacerdotisas femininas. Sempre que uma mulher o usava, elas se sentiam mais capacitadas. Acredite ou não, você não estará vendo este símbolo apenas em uma parte do mundo, mas em vários locais devido à sua conexão com a Mãe Terra e a grande deusa que surge na velha Europa, África e Creta minoica. Com certeza, você encontrará muitas pessoas que já viram este poderoso símbolo mítico. O olho de Horus é algo que tende a aparecer bastante frequente em barcos e até mesmo em amuletos funerários egípcios. Será que tem tanto poder assim? E por que esse estilo de olho? O olho de Horus vem de um mito originado de Sete e Osíris. Os antigos egípcios acreditavam que Osíris foi nomeado rei do Egito, mas seu irmão Sete queria muito seu trono, onde acabou traindo seu próprio irmão, que tira seu olho e mata para obter o trono e tornar-se rei. Porém Osíris, sua esposa Ísis, trouxe seu marido de volta à vida, e algo estranho, maravilhoso e mágico engravidou de Horus. O símbolo de Horus, que atende pelo nome de Ujá, Uedjé, Uadjé, também acreditam que significa boa proteção à saúde e poder real. Muito de seus conceitos e significado que o olho de Ra recebe é sendo um deus. O símbolo supostamente protegia o faraó na vida após a morte e poderia também afastar o mal. Como resultado, os marinheiros do Oriente Médio e do Egito Antigo pintavam a proa de seus navios para garantir suas chances de uma viagem marítima segura. Ouro Larnax de Virgínia é um pássaro, é um avião, é uma estrela ou sol, é algum pingente de ouro em nossos pescoços. Larnax de Virgínia, como saber se é realmente um símbolo de uma estrela ou de um sol? Pois este símbolo variou muito ao longo da história. Dependendo de onde você vê, às vezes tem 12 pontas, mas outras vezes tem 8 ou 16 pontas. Se tiver 16 pontas, dessas 16, 4 raios representam o ar, o fogo, a terra e o oceano. Os outros 12 restantes são para os 12 deuses do Olimpo. O número 16 também é considerado um símbolo de perfeição ou totalidade. Houve uma pesquisa substancial concluída sobre o que os raios dourados de Larnax de Virgínia são realmente. Até agora, eles sabem que apenas seja para decoração, e apareceu em vasos de moedas e alguns escudos. Também foi encontrado em uma caixa dourada em 1977, que remonta a Filipe II, o símbolo da dinastia real macedônia.
Podemos nunca saber o real motivo, mas é divertido para debatermos nos comentários sobre o símbolo e o que são os raios de sol ou pontas de uma estrela. A Cruz de Malta é talvez um dos símbolos mais comuns usados em todo o planeta, mas curiosamente, significa que depende de como você está usando ele. Inicialmente, era um símbolo que representava os cavaleiros hospitaleiros do período medieval que foram associados às cruzadas. Os cavaleiros que foram para Malta levaram a cruz com eles, e suas imagens foram colocadas em toda Malta, joias, moedas e edifícios. As 8 pontas da cruz maltesa, na época, representava as 8 obrigações dos cavaleiros e suas terras de origem, sendo misericordioso, suportar a perseguição, ser sincero e incondicional, amar a justiça, dar prova de humildade, arrepender-se dos pecados, ter fé e viver na verdade. Estavam todos representados nele agora. Embora aqueles pontos são atos humanos de fé cristã, a cruz também aparece nas equipes de esportes de Malta, companhias aéreas, indústria de turismo, mas isso não é tudo. A Polônia, França, Alemanha, Filipinas e Suécia, entre outros países, também usaram a cruz como medalha da maior honra, onde significa que tem bravura. Se você ver este símbolo em qualquer lugar, é seguro assumir que é um símbolo de coragem, honra, bravura ou atos heróicos. Sekhmet é um símbolo de uma deusa que tem a cabeça de uma leoa e um disco solar como o calor do sol sendo o principal poder. Para ser honesto, embora isso não explique muito, vamos voltar ao início. Sekhmet é uma das divindades mais antigas, sendo a deusa do sol egípcia das pragas, cura, destruição e guerra. Ela também costumava ser a deusa guerreira do sul do Egito, conhecida como Alto Egito. Sekhmet é uma das mais poderosas divindades, ainda mais quando ela forma uma trindade com seu marido Ptah e seu filho Nefertem. Ptah é o deus da sabedoria e da criação, enquanto seu filho é o deus do nascer do sol. Supostamente, Sekhmet era filha de Ra, o deus sol, e de alguns mitos, Nut e Geb, deuses do céu e da terra. Então o que torna Sekhmet tão poderosa? Ela os lideraram na guerra, podendo cuspir fogo nos inimigos do faraó. Ela também era vista como a protetora dos faraós. Basicamente, ela é uma dama forte e feroz. Ao longo da história, tenho até um pouco de pena do dragão, pois ele desempenhou o papel do herói, um salvador, um símbolo de sorte e fertilidade, e também como um vilão. Bem, como o símbolo do dragão tem sido usado ao longo da história, depende de onde você mora e em que você acredita. Na cultura ocidental, o dragão era mau ou um sinal do diabo, mas também eram usados para representar a força e poder dos reis para seus exércitos na terra. Então ele é um dragão do mal, mas ele também vai te ajudar a vencer. Nesta confusão, se você se referisse aos dragões da China, você estará vendo como símbolos de sorte e algo que promoveria a riqueza e proteção, onde os imperadores chineses usavam muito esse simbolismo como um amuleto. Mas se você fosse da Escandinávia, o que associaria aos dragões seria o orgulho e a ganância. Mas, para aumentarmos a confusão, no mundo ocidental, onde um dragão é mau, mas também é bom ao mesmo tempo, já na Europa medieval, usariam eles em imagens com os santos matando eles. Mas as calhas de dragões nas igrejas protegem seus edifícios contra espíritos malignos, onde estão sempre em dupla na frente delas. Que confusão! Se você estiver procurando por um símbolo que faça você parecer legal, então você encontrou um. Sleipnir, o cavalo do deus Odin. Significa o escorregadio, suave ou aquele que plana no ar. Ele é um cavalo de 8 patas, que na mitologia nórdica acreditava ser o cavalo favorito de Odin, pois ele era seu companheiro constante e poderia ultrapassar qualquer outro cavalo que existisse, porque ele tinha o dobro de pernas do que os outros. Ele é o cavalo mágico de Odin, o suave na língua nórdica antiga, e foi relacionado à sua capacidade de viajar ao redor dos cosmos, sem qualquer outro cavalo conseguir alcançá-lo. O cavalo supostamente carregou Odin sobre o oceano até ao céu, porque é claro que os cavalos podem voar nesta versão. Odin também montaria Sleipnir para viajar pelos 9 mundos, sendo um dos deuses nórdicos xamânicos por excelência, categorias que também incluíam Odin, Munin e as Valquírias. Acredite ou não, Sleipnir não é um escravo como os outros cavalos, ele parece como outros cavalos tradicionais, mas sim é um ícone. Podemos dizer que estamos surpresos, com o qual legal seria usar um cavalo de 8 pernas como seu símbolo. Oh yeah, é aquele símbolo que muitas pessoas já viram bastante,
e até poderiam ser capazes de desenhar sem se referir a uma imagem. Mas mesmo que você saiba como é, você quer saber o que significa. Bem, você está prestes a descobrir que o Yan é um símbolo do Taiji, sendo considerado um dos símbolos taoístas mais conhecidos. Consiste em um círculo com duas metades em uma forma de lágrima, sendo um lado preto e o outro branco, com um círculo menor impresso no centro de cada um deles. Sendo em cores opostas em preto e branco, são chamados de Yin, a feminina, e Yang, o masculino. Quando as energias masculinas e femininas se unem, dá a luz ao mundo manifestando em 5 elementos, sendo o que é chamado de 10.000 coisas. As duas cores se entrelaçando representam movimento e influenciam na transformação e surgimento mútuo, onde um não poderia existir sem o outro. Você poderia até mesmo usar o Yan no sentido de nascimento diurno e noturno, ou como amigos e inimigos da morte. Certamente, há uma infinidade complexa nestes símbolos sobre opostos que um depende do outro. Se você alguma vez precisou de assistência médica, então você já viu antes o bordão de Asclépio, que é uma cobra ou serpente enrolada em uma vara. É um antigo símbolo grego, onde Asclépio era conhecido como deus da medicina e da cura. É um pouco de um caso de família. Na verdade, Asclépio e suas filhas também eram deusas. Ídia era a deusa da limpeza, Panaceia do remédio universal, Eglan, a deusa do resplendor e adorno, Iaso, para a recuperação da doença, e Acesso, a deusa do processo de cura. Além disso, embora a vara de Asclépio seja um dos símbolos médicos mais conhecidos, onde se encontra até na bandeira da Organização Mundial da Saúde das Nações Unidas, sabemos como é usado hoje, mas o que significa o símbolo remonta ao século VIII a.C., onde foi mencionado por Homero na Ilíada. Porém, estátuas do século IV a.C. também mostram o símbolo. Existem muitas teorias sobre o que significa, mas o mais popular é que a cobra trocando de pele é um símbolo de cura e regeneração. Quando a Revolução Russa estava em pleno andamento, uma bandeira vermelha foi levantada pelos bolcheviques, como símbolo mais convincente para representar a autoridade nas mãos de camponeses e trabalhadores. Mas também uma bandeira vermelha foi usada na Revolução Francesa, como uma forma de mostrar apoio contra governos estagistas. A partir daquele momento, qualquer bandeira vermelha na Europa durante o século XIX era comum simbolizar movimentos socialistas, uma vez que as forças marxistas-leninistas da Rússia foram vitoriosas. A bandeira vermelha era mais comunista do que socialista, e esses grupos sociais-democratas lutavam para que usassem outra. Mas não foram apenas faixas vermelhas simples que os grupos usaram. Então, a União Soviética, para simbolizar o seu poder, tinha um símbolo sobre a bandeira. Este símbolo era a foice e o martelo. Em pouco tempo, foi um dos símbolos mais reconhecidos do poder soviético na história. Há muito mistério em torno de como esse símbolo surgiu, mas é claro que houveram muitas ideias sobre ele. Inspirou na mitologia ariana e eslava antiga, sem mencionar o hinduísmo e a maçonaria. O martelo e a foice decoravam os casacos dos soldados da União Soviética, e o martelo foi escolhido pela forma como está associado aos trabalhadores nos países europeus. Nos dias de hoje, quando você ouve a palavra Thor, você lembra do super-herói com Chris Hemsworth no papel principal do filme Thor. Mas antes do filme, Thor era um deus do trovão de barba vermelha da mitologia nórdica. Ele era filho dos puros Fjörgyn e Odin, sendo associado com a força do relâmpago, trovão e árvores de carvalho. Mas enquanto Thor é o mais forte de todos os deuses, ele também recebe um pouco de ajuda de seu velho amigo Martelo. O martelo de Thor é um símbolo nórdico que atende pelo nome de Mjolnir. Faz todo sentido que, enquanto Thor é o deus do trovão, o martelo tem o poder do raio. Durante a época dos vikings, pequenos martelos Thor eram usados como amuletos religiosos, e continua a ser um símbolo para as pessoas que seguem o Ásatrú ou outras religiões Neo-Noir. Infelizmente, nos últimos anos, este símbolo de martelo super legal tem sido usado em práticas racistas, neonazistas e supremacistas brancos, que querem viver por um conjunto variado de crenças neonórdicas, usando como símbolos de suásticas ao ódio. A mão de Fátima ou Hamsa é um símbolo que tem passado ao longo dos anos por muitos nomes e desenhos variados. Tem sido chamado de mão de Fátima, olho de Fátima e até a mão de Miriam. O símbolo é uma mão aberta com o olho embutido principalmente na palma. Às vezes, o dedo mínimo é substituído por um segundo polegar.
Então o que esse símbolo significa? Todos acreditam que isso poderia protegê-los contra o mal. Perguntamos à maioria dos estudiosos, onde eles disseram que é um amuleto de várias religiões, como o judaísmo, islamismo e no cristianismo. Também é um símbolo pagão da fertilidade. Mas, especialmente nos últimos anos, especialistas dizem que é um símbolo de arte judaica e um amuleto cabalístico. A mão de Fátima é muito relevante para os judeus e muçulmanos, onde Fátima é a filha de Maomé, e o símbolo apareceu pela primeira vez no portão judiciário de Alhambra, uma fortaleza islâmica do século XIV na Espanha, que protege do mal e traz o bem, saúde, sorte e fertilidade. Algumas pessoas que se encontram em uma cruzilhada na vida vai até usar o símbolo em um colar ou uma pulseira. Se você já estudou sobre o Egito Antigo, em qualquer ponto há um símbolo que você teria visto muitas das vezes. É o símbolo Ankh. Este símbolo da vida e também da imortalidade, ele remonta ao início do período dinástico de 3152 a 2613 a.C. Tem uma cruz com um laço que costuma ser uma cruz de ouro puro. Às vezes tem enfeites decorativos. É um hieróglifo egípcio que representa o fôlego de vida, às vezes chamado a cruz da vida ou a chave da vida. Os egípcios acreditavam que o nosso tempo na Terra é apenas uma parte da nossa jornada, a outra vida que nos aguarda após a morte. Portanto, o símbolo Ankh representa a existência mortal seguida pela vida após a morte. Você pode ver que em qualquer artefatos egípcios antigos, provavelmente estará nas pinturas da tumba, também usado como um amuleto e carregado pelos deuses. Estranhamente, até hoje, o símbolo Ankh tem muitos significados. Você pode comprá-los como amuletos para pulseira, colar, abotoaduras ou para brincos. E algumas pessoas não gostam somente do símbolo como forma de uma cruz, mas como ele representa a vida após a morte. O Ouroboros é algo que tem deixado gerações de pessoas perplexas ao longo do tempo. Ele é o nosso próprio tempo. Nosso mundo acabará ou é infinito? Cada religião tem ideias diferentes, mas se houver um símbolo que pareça mais comum simbolizar essa antiga questão, foi o Ouroboros. Você pode conhecê-lo hoje como o símbolo do infinito, mas com algumas diferenças, pois foi projetado como que parece ser uma figuração, mas não é um número 8, e sim uma cobra comendo seu próprio rabo. A palavra Ouroboros vem do grego antigo, e significa cauda mais comer, basicamente comendo seu próprio rabo. Isso representa muitas coisas que as pessoas têm interpretado de maneiras diferentes, mas se você observar como o símbolo foi criado, o infinito pode definitivamente ser mostrado em uma cobra movendo seu corpo sobre si mesma ao longo do tempo. Embora hoje você não veja o símbolo do infinito com tanta frequência referido desta forma, aparece mais como uma figura do número 8, e as pessoas geralmente escrevem ao lado do símbolo com belas citações pessoais, onde os símbolos podem significar e representar muitas coisas em nossas vidas. É impressionante como muitos deles diferem de uma tradição e religião. Algum desses símbolos tem algum significado especial para você? Comente abaixo na seção de comentários o que você acha, e foi um prazer enorme fazer esse vídeo para você. Se você curte o nosso conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo quando lançarmos um novo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, clique naquele joinha abaixo para nos motivar a fazer mais vídeos para você. E veja os vídeos que preparamos para você na tela. Muito obrigado!